Boa noite, meus amados irmãos e irmãs que está aí ouvindo. Meu nome é Gilberto e estou aqui para dizer um pouquinho do meu passado, aquele passado, o bom e o ruim. Porque o ruim é quando a gente está no mundo, que a gente pensa que tudo é bom, tudo maravilhoso, que a gente tem tudo, mas na verdade a gente está passando por um período difícil. O lado bom é que quando você conhece a Jesus, que você tem uma experiência maravilhosa com Jesus, você sabe que tudo que você passa, você tem alguém te apoiando, te ajudando, ali do seu lado. Você nunca está sozinho. Eu aprendi isso. Trabalhei no hospital a vida toda, desde o meu primeiro emprego até o fim da minha carreira. Aposentei aí nessa atividade hospitalar. Sempre fui enfermeiro, fui para técnico de radiologia e me aposentei. Passei períodos difíceis, porque teve época que eu trabalhei em 3 empregos e passei por um momento assim de muita tribulação. Naquele tempo não se falava muito em depressão, estresse, não se falava muito nisso não. Mas eu passei uma situação que estava difícil. Até que um dia um colega meu, me vendo lendo a Bíblia, e conversando comigo, ele perguntou para mim, né, onde eu congregava, os meus conhecimentos, ele quer saber dos meus conhecimentos de Jesus. Eu falei assim, eu estou lendo a Bíblia, são histórias lindas, histórias que chamam atenção. E eu gosto muito de ler a Bíblia. Ele falou assim, só que você precisa estar na igreja. Ali, junto com os irmãos, o irmão vai estar ali compartilhando aquilo que ele sabe, e você vai ver na palavra, e você vai aprendendo, e muitas coisas vão mudar na sua vida se você fizer isso. Mas eu não dei muita atenção a ele, por quê? Não tinha tempo também para isso. Mas passados os dias, os meses, eu estava ali no hospital aí em Santo André e eu conhecia todos os funcionários, as enfermeiras, conhecia todo mundo. Mas um dia chegou uma enfermeira para mim, começou a conversar comigo, e ela era diferente de todas as outras. A maneira dela conversar, dela, assim, os interesses dela era diferente. E ela começou a me falar de Jesus. E eu ouvi tudo que ela disse, já associando com as coisas que o outro irmão tinha falado para mim, do outro emprego. E eu fiquei pensando naquilo. E foi me despertar o interesse de ir para a igreja. Aqui na Baixada Santista, onde eu moro, tem uma igreja da Deus é Amor, tem uma quadra. Uma quadra e meia daqui de casa. E o meu desejo era ir nessa igreja. Mas eu fui várias vezes lá, sempre a igreja com as portas fechadas. Mas aí eu encontrei com o irmão e falei assim, não, a igreja tem culto todos os dias. Mas eu vou lá, não tem, tá fechada. Até que um dia eu fui lá no horário de culto certinho e entrei na igreja, fui muito bem recebido pelos irmãos e fiquei alguns dias aí na igreja. Até que um dia eu
Não sei dizer o que aconteceu, eu sei que eu chorava muito. E foi o dia que eu aceitei Jesus. E de lá para cá, eu tinha um desejo muito de evangelizar. Comecei a minha vida de cristão. Irmãos, eu não vou dizer que foi bom, foi fácil. É difícil. Servir a Deus não é fácil. Tanta coisa que acontece, que aparece na vida da gente, mas a gente tem uma proteção divina. Jesus está sempre com a gente. O Espírito Santo orientando, ensinando. E a gente vence. Hoje, sou da Assembleia de Deus, sou diácono da Assembleia de Deus, estou fazendo aí o curso de capelania, estou aprendendo muitas experiências dos irmãos que passam para a gente, são coisas maravilhosas. E sempre foi o meu desejo evangelizar. Pregar a palavra para aquele que não conhece. E estou encaminhando para isso. E hoje estou aqui para contar um pouquinho. Um pouquinho. Porque se eu fosse contar as experiências que eu tenho, os livramentos que eu já tive, são muita coisa. E olha que eu já tive tanto livramento, irmãos. Sabendo ali que aquilo está acontecendo e sabendo que a mão de Deus está ali protegendo. É maravilhoso. Ser servo de Deus, servir a Deus, saber que um dia vai morar no céu, é uma coisa que é maravilhoso. E o mundo tem que saber disso. E cabe a nós, que estamos na igreja, estamos se aperfeiçoando aí na palavra, sair pelo mundo e divulgar isso, que é maravilhoso servir a Deus. E vamos morar no céu, num lugar maravilhoso. É o que eu tenho a dizer. Gostaria de falar aqui, a noite inteira, mas eu creio que a professora falou que é só um pedacinho, né? Se ela falasse, você conta o testemunho da sua vida, ela não falou assim para mim. Falou para gravar um vídeo pequenininho. Então tá aí, professora. Um pedacinho do meu testemunho, daquilo que aconteceu na minha vida e transformou a minha vida. Antes eu era rebelde, mas hoje eu sou um servo de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos aqueles que estão aí ouvindo as poucas palavras. Que Deus abençoe a você e seja firme, fiel à palavra de Deus. Que Deus é maravilhoso para nos ajudar, nos confortar nos momentos difíceis e nos dar graça para suportar as adversidades desse mundo. Amém, irmãos?